Sabe que a gente gosta muito quando você vem. Obrigado. Que aí a gente sabe que a gente vai aprender tudo sobre saúde e principalmente como a gente manter a saúde do coração, né? Hoje, não sei se vocês sabem, mas é o dia do cardiologista. É verdade, parabéns, viu? A todos os cardiologistas, Obrigado. inclusive a você. Obrigado. E dia 8 foi o dia de combate nacional ao colesterol. Então. Sábado passado. E aí vamos lembrar o quanto que o colesterol é extremamente maléfico para a saúde da gente, o mau colesterol, né? Quando está em excesso. Mas a grande maioria das pessoas não fazem os exames para saber como está o seu colesterol, né? Certinho. Vamos começar com mitos e verdades, ó. O primeiro deles, o ovo é o pior inimigo do colesterol. Lembra que a medicina é de verdades transitórias? É verdade. No momento, mito. Não. Já foi? Já foi, mas verdade. hoje é bem comprovado que ele não é. Mas tem um limite de quantidade de ovos que a gente pode consumir, né? Então, você aumenta o teor de colesterol, porque a gema tem muito colesterol, mas dá para consumir pelo menos um ovo por dia. Sem problemas. Sem problemas para o coração. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Frituras não podem fazer parte do cardápio. Olha essa coxinha maravilhosa aqui. Eu acho que não deveria, mas tem assim algumas permissões. Então, não pode sempre, mas de vez em quando pode? Sim. Pode, né? Sim. Não pode ser a base da alimentação da gente fritura todo dia. E também depende do tipo do óleo que se utiliza, né? Então, mas assim, não é que é proibido total, mas tem que ser controlado. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Vai mandando suas perguntas, hein? As fibras são aliadas das artérias. São aliadas porque elas fazem o bloqueio no intestino da absorção da gordura. Então, com isso, vai ter menos gordura circulante no sangue. Mas não adianta eu comer tudo errado e comer fibra junto, né? Mas ela sempre vai reduzir um pouco a absorção. Então, as fibras são muito bem-vindas. Tem muitas dúvidas que chegaram. Vamos ver a primeira delas? A Aline, na gravidez, pode ter o risco de aumento do colesterol? Pode. Pode? Mas a gente sabe que o período, por exemplo, eu tenho pacientes que têm colesterol muito alto, 340 de total, 240 de LDL, e que ficaram grávidas. Primeira coisa, mulher grávida não pode tomar remédio de colesterol. E na gravidez, antes de engravidar, ela não toma, e na gravidez ela fica sem. Então, nesse período que já aumentaria normalmente, vai estar alto, mas são só 9 meses, 10 meses que a gente depois volta a reintroduzir o medicamento. Então não traz nenhum prejuízo para a saúde da mulher. Esse período curto, esse período não. de 9 meses. E vai alterar mesmo. Vai alterar o hormônio tiroidiano, vai alterar o colesterol um pouquinho. Mas tem que sempre fazer essa retirada dos remédios de acordo com a orientação médica, né? Estatina não deve ser usada nem para engravidar. E muito então menos antes, durante né? a amamentação. Tá bom. Um beijo para você, viu, Aline? Vamos ver mais um? Pergunta que surgiu. Miriam, quais os riscos que o colesterol pode causar na infância? Então, na infância em si, o colesterol o problema dele não é agudo, não é hoje, é daqui a 10, 15, 20 anos. Então, na infância não vai trazer prejuízo, mas eu tenho crianças, até um caso interessante. Uma criança veio comigo aos 4 anos de idade, 226 de LDL colesterol. Com 4 anos? 4 anos, porque a mãe dela tinha colesterol, trouxe a filha. E agora ela está com 11. E quanto de colesterol? 227. Ou seja, nesses 7 anos não houve mudança. Então, assim que ela ficar mocinha, ela vai começar a tomar remédio de colesterol, para que daqui a 15, 20 anos ela não tenha um infarto. Então, o problema é que quanto mais cedo a gente começa a ter o colesterol ruim, que é o LDL, L de ladrão, elevado, maiores serão os riscos que ocorram daqui uns 20, 30 anos. No presente nada, mas no futuro muita coisa. Então, é que o problema é que o colesterol muito alto não vai ficar elevado, ele já vem. A pessoa já nasce com esse defeito. Do mesmo jeito que você tem o sangue A, sangue B, AB, você tem um colesterol alto ou não. Então, essa pessoa já nasce e os meninos com 10, 11 anos de idade, a gente já dá remédio de colesterol. Para os meninos com 10, 11 anos? Vamos para mais uma pergunta? Um beijo, viu, Miriam? Leva seu filho ou sua filha, né? Direitinho no cardiologista, né? É no pediatra? E o pediatra encaminha? Não, o cardiologista trata, o endócrino também trata. É endócrino, na verdade, que vai tratar. O pediatra não vai tratar. Pediatra não. Silvia Queiroz, é verdade que o colesterol alto tem a ver com emocional? Então, o quão alto, né? Então, se ter pioras de 3%, 5%, pode ter sim. Pode? Mas são aumentos pequenos. De quanto você falou? 3 a 5%. Pouquinho, então estava 120 e foi para 130, vamos. Tá, não muda tanta coisa. Não muda tanta coisa. Beijo, Silvia. Próximo, vamos ver.
Catuxa, um beijo para você, Catuxa. Catuxa participa sempre. Não como gorduras, mas meu colesterol é altíssimo. O que faz o colesterol aumentar? Acabamos de falar, né? O problema do colesterol é genético. A pessoa nasce com colesterol alto. Eu posso piorar. A gente produz 70% de colesterol, independe do que come. E os 30% restantes vêm da alimentação. Então, eu posso interferir nesses 30%. Tá? Mas se você tem um colesterol muito alto, não é culpa tua, é culpa dos seus pais. E dos pais dele, e dos pais, e assim vai. Agora, tem como a gente aumentar o bom colesterol? Quer dizer, eu posso ter uma fração total alta, mas eu tenho um mau colesterol alto e o bom colesterol alto. Deixa eu usar um exemplo. Recebi de uma amiga minha, a Simone me mandou hoje um zap, mostrando o exame do filho e falando, nossa, não está péssimo. Aí eu olhei e falei, você está brincando. Por quê? O triglicérides de 60, normal até 150. Tá. HDL de, acho que 80. Tá bom, né? LDL de 90 e VLDL de 20. Então dava 200 redondo total. Perfeito, porque ela olhou para o total. Não é para olhar para o total, é para olhar para o H e para o L. Apesar de ser uma criança de 10 anos, o LDL tem que ser menos que 110. Tá. Ele estaria dentro. E o HDL mais que 40 está o dobro, perfeito. Tá, então ótimo. não olha para o total, olha para o HDL, que começa com H de honesto, e olha para o LDL, que é o L de ladrão. Aí sim a gente consegue ter uma noção que o bom colesterol, o HDL estando alto, também ajuda a proteger as artérias, então, né? O que a gente tem às vezes, tem pessoas que têm doença do LDL alto. É um problema lá numa enzima da produção do colesterol que está afetada. E tem gente que tem um efeito de produzir pouco HDL. E o HDL baixo quanto? Menor que 40 é baixo, menor que 35 é muito baixo. Ele é tão ruim quanto um LDL de 200. É o mesmo peso na balança. Então, tem gente que tem esse defeito, mas a maioria das pessoas tem uma resposta boa com a atividade aeróbica. Então, quando eu faço corrida, esteira, natação, caminhada regularmente, eu aumento bastante esse meu HDL e colesterol. O meu HDL é 90 agora. Sempre com atividade regular, tá ótimo, isso é ótimo. Mas olhando a fração total, o meu colesterol é bem alto. Sim, mas eu tomo medicamento também, como você me mandou. Estamos tomando direitinho, viu? Estamos, nota 10 para você mim. Vamos ver agora mais um mito ou verdade? Os fitoesteróis são eficientes para controlar o colesterol. O que é isso? Fitoesteróis. São fito das plantas, né? Então, são óleos das plantas. Então, a gente vai encontrar no óleo de girassol, canola. O girassol tem um óleo muito bom, apesar de não mexer numericamente no resultado do colesterol, mas ele é um óleo protetor das artérias. E, às vezes, eu não consigo baixar bem o colesterol, porque eu tenho limite, né? O melhor dos melhores medicamentos que eu tenho hoje, a gente talvez consiga reduzir o LDL em 60%. Mas eu tenho pacientes que têm uma redução maior. Aí eu associo o fitoesterol para me ajudar, talvez nem tanto na redução, mas na limpeza das artérias. Então... Bem-vindos. É uma verdade, né? Bem-vindos. Vamos ver mais um? O colesterol alto aumenta o risco de infarto. A gente está conversando aqui por quê? Porque se você pegar de todos os indivíduos infartados, metade deles tinha como única causa o colesterol alto. Então metade. Isso daí é um estudo que foi feito e classificou as causas para infarto. Número 1, colesterol, 49% das pessoas tinham. Número 2, cigarro, 36% das pessoas é o tabaco. Número 3, obesidade abdominal. Quer dizer, aquele excesso 20%. De gordura abdominal, né? E a gordura abdominal é pior do que a hipertensão, 18%, e pior que o diabetes, 10%. Então, a barriga é mais fácil de dar infarto do que a diabetes e a hipertensão. E o que acontece? Quer dizer, esse acúmulo de gordura abdominal, como que ele age nessa saúde do coração? Então, a gente não conhecia, muitos anos atrás, a química que a gordura visceral fabrica. E ela fabrica insulina, aumenta ácido graxo livre, aumenta um monte de químicas do corpo que vai gerar hipertensão, que vai gerar diabetes, aí sim a obesidade interfere no colesterol, porque ela vai reduzir o HDL e vai elevar o triglicérides. Então, a obesidade é uma fábrica, na verdade, a obesidade visceral.
que é aquela história da circunferência abdominal que a gente mede. E às vezes a gente fala assim, mas eu tenho gordura, você pega... Eu não tenho gordura, você pega, você não pega a gordura externa, Hoje eu atendi um rapaz que ganhou muito peso. E aí ele fez ultrassom, normalmente o que você mede na barriga vai dar no ultrassom. O cara está com 114 centímetros de circunferência abdominal, pode ter certeza que tem gordura nas vísceras. O TJ-TGP, que é a enzima do fígado, vai estar alto. Esse rapaz não tinha, pelo ultrassom, muita gordura nas vísceras. Ele não tinha, no ultrassom, dito que tinha muita gordura. A gente entende o quê? Que a gordura dele era subcutânea. Quer dizer, é aquela que a É o lipoaspiração pneuzinho. tira. Essa que a lipoaspiração tira é a mais difícil de sair, mas não é a perigosa. Então tem que ver, não é só a gente olhar e ver se tem gordura ou não. Tem que ver o tipo de gordura Isso, certa, se é visceral ou externa, subcutânea, né? que é externa, estética. Vamos ver mais uma? Só pessoas acima do peso que sofrem com colesterol alto. Acabamos de falar. A menininha linda de 1,40 m e pouco, 30 e poucos quilos, com 300 e tralalá de colesterol total. Então. E aí você pega um cara enorme de gordo e ele tem colesterol baixinho. Mito. Vamos a um exemplo de Dona Brusqueta. A mama não tinha... Quando a mama piorou a glicemia dela, ela foi obrigada a tomar um remédio de colesterol, porque tem uma coisa interessante. O LDL colesterol, para o indivíduo que infartou, tem que ser 70. O LDL colesterol, para o indivíduo que não tem nenhuma doença, pode ser 160. Mas para o indivíduo que ficou diabético, tem que ser menos que 100. Então, a pessoa hoje tem 130 de LDL colesterol, que é o que a mama tinha. Aí ela fica diabética, tem que ser menos que 100. Vai para o remédio. Olha entendeu? Aí. E aí tem o outro lado. Ele curou do diabetes. Beleza? A gente pode voltar a liberar essa meta do LDL colesterol. Mas não quer dizer que os magrinhos não têm colesterol alto. Não, não. Mas a glicose, o triglicérides, o HDL estão muito relacionados à obesidade. Então tem que ficar atento e fazer os exames, viu, gente? Mande suas perguntas. Tem mais perguntas? Vamos ver a próxima de quem é? Da Karina Moraes. É verdade que tomar limão de manhã ajuda a baixar o colesterol? Não, a gente tem o limão, tem a berinjela com laranja, lembra que batia? Infelizmente a redução é muito pouca. A berinjela com laranja melhoraria talvez 3 a 5% o LDL colesterol. É muito pouquinho, muito né? pouco. E o remédio, melhora quanto? O remédio mais simples que tem, reduz 27%. O mais simples, 27% do LDL colesterol. E o bambambam dos remédios? 60%, na verdade não é o bambambam, é uma associação. Sei. É uma estatina com uma outra medicação que compõe uma redução de 60%, 65%. Bastante. Mas só para quem tem um colesterol excessivamente elevado ou não? Isso, mas é assim, eu trouxe, até tinha os slides, mas não deu tempo de preparar. Eu trouxe uma vez um rapaz que tinha 700 de LDL colesterol. Pelo amor de Deus! Aí a gente trouxe, ele fez uma angioplastia aos 23 anos de idade. E dos 700 tomando esse remédio top, o LDL dele ficou em torno de 200. De 700 foi para 200? Era o total. Aí o LDL, que era 500 e pouco, ficou em 200. Mesmo assim foi bastante. Só que para quem teve que fazer uma angioplastia, tinha que ter 70. Ixi. Ele não ia conseguir, não tinha mais medicamento para isso. E aí? E não vai conseguir. Infelizmente, vai ter que aceitar essa redução, que é o máximo que pode. Puxa vida, hein? Então, a gente tem que ficar atento. Para evitar que você tenha problemas, uma coisa como vai angioplastia acontecer. e outros, né? Então, a gente tem que trabalhar muito na prevenção. Esses dias um paciente meu falou assim, poxa, doutor, eu não tenho visto mais tanta cirurgia de ponte de safena. Por quê? Porque a gente está trabalhando na prevenção. Quer dizer, consegue controlar Você não essa deixa doença, obstruir. Né? É. Por quê? Porque você começa a fazer check-up aos 20, 18, 30 anos de idade, faz o check-up, descobriu que tem... Homem tem medo de descobrir que tem doença. Mas se a doença já está lá... É melhor descobrir que tem a tendência para a doença e tratar logo. Né? Antes que você tenha a doença, né? E vai ter que tomar o remédio de qualquer jeito também. Então. Porque se fizer uma angioplastia, depois tem que tomar o remédio de qualquer jeito. Então já começa tomando remédio. Mas é que você sabe como eu fui... Teimosinha. Teimosa. Bem teimosa, porque minha mãe tomava um remédio, ficava ruim, eu comecei a tomar, as pernas doíam, não sei o que, eu falei, não vou tomar. Aí depois o doutor Gattas falou, mas Kátia, tem outra linha, me deu outra linha de remédio junto com a doutora Maitê, pronto, funcionou, a gente toma e bom. Como eu sabia que eu vinha falar hoje de colesterol, eu fiz um levantamento sobre efeito colateral de remédio para colesterol, que sempre se fala. De todas as pessoas que tomam remédio de colesterol, até 3% podem queixar de mialgia, dor no músculo. Como se você tivesse feito tido uma aula de musculação e fadiga. Fadiga muscular. Tá, mas isso é só 3% e de repente você tem 7
tipos de estatina. Você tem com uma, vem outra, alguma não vai dar. É verdade. E a outra coisa que o pessoal fala de fígado, olha, é um estudo com mais de 170 mil pessoas que tomaram estatina. É muita gente. Não chegou a 1% a suspensão do remédio de colesterol por causa de problema de fígado. E aí a gente vai fazendo Nem os exames. 1%. Não, e vai fazendo os exames para ver como está a saúde do seu fígado, porque aí se a pessoa bebe, tem hábitos terríveis de vida, fala que o problema é o remédio para o fígado. Essa enzimazinha que eu comentei, TGO-TGP, que é do fígado, a gente considera que pode tomar o remédio de colesterol se tiver até 3 vezes o valor da normalidade. Tá. Muitas vezes a obesidade, a gordura excessiva no sangue fazem essa enzima estar alta. Quando você dá o remédio de colesterol, a enzima baixa, que é uma prova de que ele está tirando a gordura do sangue, está tirando a gordura do fígado. Que é a tal esteatose, que é o início Isso, dessa esteatose toda, é o nome da deposição de gordura, esteatose hepática no fígado, porque você também tem, às vezes, no pâncreas. Ah, no pâncreas deposição também? de gordura também. Aliás, em todas as vísceras, você pode ter deposição de gordura. Vida. Um beijo pra você, Karina. Vamos ver mais uma? Dúvida? Limão e remédio, bom. Água o limão benta e o comprimido. Com comprimido, é boa. Olha, o William Lino, colesterol alto está relacionado com pressão alta? Sim. O colesterol alto, ele vai produzir um endurecimento das paredes das artérias, que elas são elásticas. E isso vai gerar realmente uma dificuldade no controle da pressão. Quando eu tenho um paciente hipertenso, uma das coisas que eu tenho que fazer é controlar a glicemia, controlar o colesterol, que vai ajudar no controle da pressão. Ah, eu não sabia que tinha essa coligação, não. Então, a grande maioria das pessoas que têm pressão alta tem problema de colesterol alto. A hipertensão na população é em torno de 40% das pessoas. Que é muita gente, né? É quase metade da população. Então... E o colesterol é em torno de 30% das pessoas têm colesterol. Mas o mais sério é que a maior parte dessas pessoas não sabem que tem a doença, né? Exatamente. O que a pessoa vai no médico cardiologista é porque o coração palpita. E porque ela sente. Agora o colesterol, 500, 1000... Quando sente, está tendo um piripaque já, Não dá né? sinal. Este mês, por causa do frio, eu tive 2 casos de hipertensão de 22/14, 18/12 de pressão, assim, coisas absurdas. Pacientes assintomáticos. Quer dizer, normais. Um era fazer uma cirurgia da vista, aí foram medir a pressão, descobriram. Imagina. E um deles já está tendo que ir para diálise, porque já detonou o rim dele por conta disso. E ele não sentia nada? Nada. Olha lá. Coitado, é um professor de lutas marciais. Então. Magrinho. Dito saudável. Totalmente. Pra gente que olha, diz assim, fulaninho é saudável. Imagina, professor de lutas marciais. Só para sedentário isso acontece, né? Olha lá. Vamos ver mais uma pergunta? Da Hortência. A tireoide afeta o colesterol? Então, sempre que a mãe dessa menina que tinha 300 de colesterol veio para mim, 1,61 m, 53 quilos, magra. Magrinha. E foi em vários médicos que mandavam ela fazer dieta para baixar o colesterol. Ela vai sumir? Ela vai pensar, aí ela né? me viu falando aqui com você no programa de colesterol e acabou indo no consultório. Ela tinha problema de tireoide. Então, o problema de tireoide agravava em 15% o LDL colesterol dela. Mesmo depois de nós controlarmos a tireoide, deixar o metabolismo adequado, ela ainda precisou de remédio de colesterol. E precisa fazer dieta? Não adianta. Não adianta, porque só 30%, magrinha, né? 20%? Nem isso. Nem não. isso. 30% é a produção, mas a redução pela alimentação não chega a 10%. Então não vai influenciar tanto assim, não. Imagina, 53 quilos, 1,61 m. Ela vai ter que pesar quanto? 45? Não dá. Não tem jeito. Como, né? Beijo, viu, Hortência? Então, sempre que a pessoa tem colesterol alto, ela deve ser investigada da tireoide. E se tiver descompensada, trata primeiro a tireoide. Quando compensou a tireoide, você vê se vai ter que tratar o colesterol. Muito bem. Vamos para mais um mito ou verdade? O próximo qual será? Mais uma dúvida? Tá bom. Arabella, carboidratos influenciam no aumento do colesterol? Então, isso é uma confusão muito grande. Eu tenho 3 tipos de colesterol. O HDL, o LDL, que são muito produções endógenas, e o VLDL, ele vem do triglicérides. E o triglicérides tem a ver com o carboidrato. Então, se eu tiver com triglicérides de 400, o meu VLDL vai dar 80. Aí o meu total vai subir. Então, muitas vezes eu vejo paciente que vem tratar do colesterol, sendo que o problema é no triglicérides. E a droga do triglicérides é diferente da do colesterol. Mas esse paciente que tem triglicérides aumentado, ele pode ter uma tendência a ter diabetes também? Já que o carboidrato vira açúcar, né? É assim, a tal da síndrome metabólica. É aquele indivíduo que tem o barrigão,
que aí as gorduras viscerais fabricam a química para dar diabetes e para aumentar o triglicérides. Então, esse triglicérides elevado pode ser um sinal de que o diabetes está chegando, né? Tem mais tendência. Eu brinco assim, o colesterol, a culpa não é tua, o triglicérides é. Então. Porque o triglicérides é o famoso carboidrato. O que é carboidrato? Aquilo que você põe na boca, é gostoso e engorda. Então cospe para não correr o risco. Tudo que é gostoso, você lembra? Tudo que é gostoso é carboidrato, não tem jeito. Macarrão, pão, doce, né, chocolate. Essa história foi boa. Põe na boca, é cremoso, é gostoso, cospe. Porque mas você sabe que uma coisa que engana muito? Fruta. Fruta é frutose, é uma molécula de açúcar de ação rápida. Engorda que nem glicose. Apesar de ser saudável, engorda que nem glicose. Tem gente que fala assim, eu só tomo suco de laranja, uns 2 litros por dia. Cada copo são 4 laranjas, cada laranja tem 50 calorias. Tá 200 calorias 200 calorias por copo. Se adoça, então, lascou-se, Nossa Senhora. Né? Não dá. Tudo tem que ser com moderação, né? O colesterol, desculpa, Kátia. O colesterol, ele é bem-vindo. Ele fabrica o estrógeno, progesterona, testosterona, ele é a matéria-prima. Todo o nosso corpo é cheio de células. As células têm as paredes feitas de colesterol também. O colesterol é bom, só que se ele estiver sobrando no sangue, vai entupir as artérias. E aí é muito mal, né? E nada bem-vindo. Vamos ver mais um mito ou verdade? A prática de atividades físicas ajuda a controlar as taxas de colesterol. Vamos lá, ele ajuda a baixar o LDL, quanto? Não vai conseguir mais que 10%. O HDL, para cada 10 quilômetros que eu ando por semana, ao final de um mês eu ganho 2 pontos no HDL. É mais ou menos isso. 10 quilômetros, se eu andasse 3,5 km 3 vezes por semana, ao final de um mês eu devo ganhar em torno de 2 pontos no HDL. Então me dê os parabéns, a gente está dando de 7 a 11 quilômetros entre corrida e caminhada. É lógico, por isso que você tem um HDL de 90. Então, mas é gostoso, gente. Você fala assim, a esteira é ruim. Você vicia no vício bom, endorfina. Porque você vê, primeiro, que você já não fica subindo a escada e ofegante. Segundo, você começa a criar metas para você. Você está correndo, você fala assim, só mais um minutinho, vai, você consegue. Você pensa isso e você consegue. Sabe que é um negócio bacana? Quando a gente pode medir o batimento cardíaco, então, por exemplo, você vai lá na esteira a 8 por hora, teu coração está 150. Qual é o bom para... Depende do geral, peso, a gente mulher. usa, né, da idade. Mas assim, aquela historinha, lá no site tem isso aí também, mas assim, 220 menos a idade dá o batimento máximo. A gente trabalha em torno de 70% a 85% do máximo. Então vamos lá, a Kátia sobe na esteira, 8 por hora, está dando 150. Para mim está 135, 138. Pronto. Mas quando você talvez começou era 150. Não, eu estava quase morrendo. Aí quando você pegou o condicionamento físico, o teu batimento caiu. Então o legal é você ver que para eu conseguir ficar em 150, eu vou ter que correr a 9, a 10, a 11. Então olha que legal, minha evolução através do batimento cardíaco e aumento da velocidade da esteira. Em pouco tempo você percebe que começa a melhorar? 2 meses você já sai de 8 km por hora para 10. E passa a ser gostoso, gente. Aí você vicia na endorfina, você não faz, você fica... Aí você fala, deixa eu dar uma caminhadinha, que eu tô meio, sem ter o que fazer. Você sai um guarda-chuva na quadra. Aí você já compra camisa com protetor solar, boneco com protetor solar. Agora o sol não me segura mais, né? Isso aí. Vamos ver mais uma pergunta que surgiu, ó. Da Rosana Carmona. Dores de cabeça constantes, pode ser colesterol alto? Desconheço essa informação. Não vejo relação. Não? Não. E aquelas manchinhas na vista, pontinhos pretos que caem? É mais comum isso associado à pressão arterial. Alta ou baixa? As duas. As duas, né? Por isso que a gente tem que medir. O sintoma da baixa e da alta, dor de cabeça, tontura, eu acho que é mais comum a ânsia de vômito na baixa. Do que na alta. Do que na alta. O paciente fala assim, eu estava num lugar, num ambiente fechado, aí fiquei com uma fraqueza, me deu uma ânsia de vômito e desmaiei. É o típico queda de pressão. Agora é engraçado, uma vez você falou isso aqui, eu não esqueço mais, olha que faz anos, hein? Que quem tem pressão baixa, não é para ficar tão tranquilo, eu tenho baixa mesmo, nunca vai ficar alto. Eu posso ser hipertensa amanhã. Né? Não tem, e a gente vê isso de montão. Né? A gente vê isso de montão. A pessoa sempre teve pressão boa, mas a genética... Até porque a hipertensão vem se manifestar ao redor dos 40, 50 anos de idade. Então a pessoa até os 18, 20, 30, na gravidez a pressão era boa, aí aos 40 virou hipertensa. Porque realmente a hipertensão vem aparecer depois dos 40 anos de idade. A hereditariedade está ali. Está lá, está no sangue. Ixi, não tem jeito. Vamos ver agora mais uma pergunta? Ver de quem é. Da Liz.
AVC está relacionado com colesterol? Lembra duas coisas. A gente tem dois tipos de AVC, acidente vascular cerebral. Um é o derrame, onde uma artéria rompe e derrama sangue no cérebro. Por que essa artéria rompe? Porque a pressão está mal controlada e algumas vezes porque o colesterol fez a parede da artéria ficar mais frouxa. Mas o outro AVC, que não é o hemorrágico, que não é o derrame, que é o isquêmico, ele realmente tem tudo a ver com colesterol elevado. Então. Do mesmo jeito que o infarto. Porque, então, na verdade, o AVC isquêmico, né, é um infarto no cérebro. Não é infarto no coração, né? Então, Liz, tem que tomar cuidado, porque também pode ter AVC e outros problemas que você pode ter, né? E o problema é o seguinte, essa aterosclerose cerebral, que é o envelhecimento das artérias, entupimento das artérias do cérebro, vai levar à demência. Então, esse que é o problema, né? Aí a gente fala assim, será que isso acontece? Acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Então, às vezes, pessoas com mais idade, que estão com uma certa demência, pode ser justamente disso, né? Os remédios, se você for aos geriatras ou neurologistas que tratam as demências, eles estão sempre usando estatina para diminuir o envelhecimento das artérias nesses casos. Então, quem faz um controle do seu colesterol ruim, com medicação, na dosagem certa, indicada por um médico, está prevenindo também a demência na terceira idade, né? Então, é bom até para isso, né? Quando a gente faz o exame de carótida do paciente, aquele ultrassom, coisa não invasiva, a gente mede a espessura da parede, mede se tem placas de gordura na parede. E o que está acontecendo na carótida, está acontecendo na artéria do cérebro, está acontecendo na aorta abdominal. Né? O paciente às vezes tem uma placa na carótida, ele faz um ultrassom do abdômen e diz assim, aorta ateromatosa. Doutor, mas você não tem a placa aqui? Vai ter placa aqui, embaixo, né? Vai ter placa em todo lugar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você falou em demência, fiquei eu pensando. Que tipo de demência? Por exemplo, o Alzheimer. Então, Kátia, ele pode ser também? O Alzheimer, ele tem assim, o Alzheimer é um envelhecimento dos neurônios. Então, mas o que causa esse todo mundo tem envelhecimento dos neurônios. O Alzheimer é um envelhecimento precoce, tá? E aí é um depósito dessas substâncias do envelhecimento no cérebro. Então, exatamente a origem a gente não tem, mas a gente... pode ser colesterol? Pode não, ser então, a gente não tem a origem certa, mas a gente sabe que as pessoas que estão bem protegidas do colesterol, ou seja, que estão fazendo prevenção de arteriosclerose, têm menos Alzheimer. Então, a gente pode dizer que daqui a uns anos, se as pessoas se cuidarem direitinho, a gente pode ter menos casos de Alzheimer. O que acontece? Se você pegar uma população de 80 a 90 anos de idade, de cada 10, 2 vão ter Alzheimer. Se você pegar uma população de 90 a 95 anos de idade, de cada 3, 1 vai ter Alzheimer. E acima dos 95, de cada 3, 2 vão ter Alzheimer. O que acontece também, o aumento tanto desse Alzheimer, é que a gente está vivendo muito. Quanto mais a gente vive, assim como mais os casos de câncer, né? É verdade. Entendeu? É o envelhecimento natural. Mas ainda bem que a medicina está cada dia mais avançada e logo já descobrem também alguma coisa para a gente controlar até isso, né? Hoje eu vi uma paciente minha que está com 75 anos de idade, eu não a via desde os 61 anos. Faz 14 anos ela voltou no consultório hoje. Mas parece que ela está com 51 agora, nem parece que está com 75. Uma disposição, saúde bem controladinha. A gente vai viver muito hoje. Agora a gente pode esquecer, né, gente, que a gente é um corpo só, é a mente, é o restante. Então tudo isso influencia também. Então ter uma saúde mental é importante, assim como uma saúde física, né? E aí entra realmente uma das perguntas que, se a pessoa tem estresse, influencia no colesterol, olha, influencia em tudo. Influencia na pressão, na arritmia, no colesterol, na glicose, no cortisol, que é o hormônio do estresse. Então realmente eu acho que uma harmonia, poder dormir bem, alimentar adequado, fazer atividade física, ter uma convivência boa no trabalho, boa convivência na família, parece tudo muito utópico, mas isso que é viver. Mas a gente sofre por antecipação, isso é péssimo, essa ansiedade que muitas vezes aumenta o estresse. Toma remédio para ansiedade. Então vai no médico. Tem gente que fica ansioso e passa mal porque vai sair de férias. Eu fiz uma enquete agora aqui para vir aqui do programa, quando a Gabi me ligou na quarta. E aí eu pus lá no site, pessoal, o que vocês querem que a gente vá falar na... Eu vi seu post. Você viu? Eu vi. Aí falaram de tudo, até para falar de hemorroida, tem uns biru, tá falando... A cardiologista de hemorroida, gente, é meio difícil, é um pouquinho diferente. É meio longe uma coisa da outra, mas tudo bem. Mas fala de tudo. Mas muito se falou de dormir mal. Dormir mal leva a todos esses problemas, leva a infarto, leva a AVC,
né? Se pediu para falar de tabagismo, que é a segunda causa de infarto, acho que a gente tem que lembrar. A gente fala. A gente tem que voltar que tem muita coisa lá. E olha, infelizmente o número de tabagistas é gigante. Em crianças, muitas vezes, para mim, 12 anos é criança. Para muita gente, adolescente, para mim, continua sendo criança. Porque imagina um corpo que não está nem formado direito, sair fumando. Eu vi duas menininhas vindo para cá, de shortinho, na frente do Parque do Ibirapuera, as duas atravessando a rua, fumando assim, você fala, que judiação. Então, aí, imagine, cigarro, anticoncepcional e bebida. Nossa Senhora. Com 15, 16 anos. É problema na certa, né? Mas eu acho que essa geração é melhor do que a nossa. Você acha? Né? Apesar que você é muito mais nova que eu. Não, eu não sou, eu tenho 46, eu não sou nova. Quantos anos você tá? Aliás, eu faço 49 agora é dia 30 de agosto. Nós estamos lá perto. Ah, dia do aniversário da minha mãe, é verdade. Então, o que acontece? Na nossa época era bonito fumar. É que era um status, Era um status. Eu fumei com 13, 14 anos de idade, para quê? Para parecer adulto. Hoje a molecada gosta de ser sarado. O Pedro, meu filho, já estava ontem batendo na barriga para mostrar que a barriguinha... Quantos anos? 11. Ah, a barriguinha tá tanquinho, ele quer ficar com barriga de tanquinho. Vai ralar o joelho correndo, não se importa com a barriga tanquinho. Ah, mas ele tá bonitão. Então, eu tenho que aliviar. Eles são mais saúde. Eles são menos ligados a cigarro, assim. Mas são mais estressados do que a gente era. Muito mais, não tem Porque paciência. a gente era desencanadão. Brincava na rua, bebia água na torneira. Você acha que menina da minha época se preocupava com o cabelo? A gente queria que o cabelo se estrepasse, parecia umas vassouras e tava bom. Hoje a Mira tava se preparando para ir na escola, toda lindinha, cabelinho, lacinho. Eu passava uma escova e já era ótimo. Vou passar os contatos do Dr. Gataz. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato. Lembrando, gente, cardiologista é pra gente trabalhar também como prevenção. Não é esperar ter um piripaque aqui para colar para poder correr e ver, aí, o que eu tive. Não, o que eu não quero ter é o que o cardiologista vai ajudar a gente. O site é o www.drgataz, com GHATTAS.com. E o Edmond está terminando o site, tá lindo no site. No mês que vem ele deve estar aí, a próxima visita. Hein? Um beijo, beijo. Vamos mandar um beijinho. Queria fazer um agradecimento para o Dr. Sérgio Gama, cirurgião de mão. Ele sempre atendeu meus pacientes. E agora a gente teve um problema com a Ana lá, ela machucou um pouco sério a mão. E o Sérgio veio no domingo, saiu do Dia dos Pais, assim, com deixou de passar o Dia dos Pais com a família, foi lá com a gente, deu uma super força. Sérgio, obrigado, viu, meu amigo? Então, o Sérgio Gama, meu amigo cirurgião de mão. Faz o seguinte, por que a gente não convida ele para vir aqui para a gente falar Maravilha. sobre cirurgia Ele é professor. Então, sabe por quê? São tantas as pessoas que têm problemas, depois falam assim, não vou fazer a cirurgia, porque vai que de repente eu perco o movimento. Então, é um mito em torno disso. Vamos combinar? Vamos. Você passa o contato dele? Claro. Fechado, então tá intimado, né? Convidado. E ele é uma gente boníssima. Beijo na Ana e nos meninos, viu? Obrigado, Beijinho, Kátia. até mais.